Quais padrões de gráfico todo trader precisa saber? Então a gente vai falar aqui sobre ombro, cabeça, ombro, flâmula, cunha de alta, cunha de baixa, beleza? Triângulo simétrico, entre diversos outros. Mas a gente vai focar nos mais importantes, pessoal, beleza? Vamos lá pro vídeo, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, deixe seu like e simbora. Já ia esquecendo, se quer aprender comigo, acompanhar minhas lives, operar comigo ao vivo em live, clica no link da descrição, tem meu WhatsApp para falar comigo. Simbora, entra na comunidade de mais de 1000 traders. E o primeiro e conhecidíssimo padrão gráfico que você precisa saber é o ombro, cabeça, ombro, pessoal. O ombro, cabeça, ombro ele é um padrão que ele vai indicar a reversão. Ele é um padrão que ele acontece na reversão do mercado. Ele sempre vai acontecer nesse estilo aqui, ó. O mercado ele vai começar vindo aqui uma baixa, trocar a cor aqui. Vindo aqui, por exemplo, de uma alta, no caso de uma alta, beleza? E o mercado vai fazer o seu movimento e entrar na baixa, ou seja, vai reverter, beleza? O mercado vai reverter. Mais uma vez a gente vê aqui, ó, uma tendência de alta iniciando, mas aqui o mercado vai reverter e vai romper para a baixa. Então, o ombro, cabeça, ombro, ele vai indicar a reversão, beleza? Ele é um padrão gráfico que vai indicar a reversão. É um padrão muito simples também de identificar, você sempre vai olhar. É exatamente o que diz, pessoal. Ele é muito conhecido como oco, beleza? Oco, cabeça, ou ombro, cabeça, ombro, beleza? Então, você vai ver exatamente aqui, ó, como um ombro, cabeça e ombro, ou seja, uma parte aqui, ó, um pouco inferior, a parte superior e a parte equiparada, que são aqui, ó, o mesmo valor, beleza? Os dois ombros precisam estar no meio, quase no mesmo valor, não precisa ser exatamente, mas quase no mesmo valor, ou seja, quase na mesma altura aqui, beleza? E no centro, que o que a gente chama de cabeça, precisa estar acima dos outros topos, beleza? Então, o topo central precisa estar acima, beleza? Dos outros dois topos, fechou? Então, ó, aqui esse topo, a gente vai ver que vai ter topos ascendentes, ó. Topo ascendente, que é ascendente é esse, que é ascendente é esse, forma um topo descendente que indica a reversão, beleza? Eu vou não só ensinar o padrão, mas eu também vou ensinar como operar ele aqui. Então, ombro, cabeça, ombro, a gente vai ver aqui, ó. Temos um topo, que é o ombro, um fundo, beleza, que é o primeiro fundo que é tocado aqui, aqui a gente chama de linha de pescoço. Temos aqui esse topo, que é o topo cabeça, que é o segundo, o maior topo, na verdade, né, o segundo topo aqui e o maior. E temos o ombro aqui, antes, na verdade, do rompimento, beleza? E agora, como operar o ombro, cabeça, ombro? Sem muita enrolação, como é que a gente opera o ombro, cabeça, ombro? Pessoal, a gente vai operar ele da seguinte maneira. A gente vai sempre esperar o rompimento, acontecer o rompimento, perfeito, veio corrigir, a gente vai operar aqui o pullback, pessoal, porque o pullback ele vai ser a confirmação da força vendedora, beleza? Então a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar isso daqui, ó, cara. Deixa eu pegar só uma borracha aqui. Então, continuando aqui. A gente vai esperar o pullback, beleza? O mercado rompeu, veio buscar aqui, nesse momento que ele busca aqui, eu aqui opero essa venda, beleza? A confirmação, e para você saber operar pullback, você tem que assistir a aula de pullback, que já tá gravado, eu já gravei ela, você precisa assistir, beleza? Então o mercado ele veio, ele rompeu, ele me confirmou a força vendedora, me confirmou o ombro, cabeça, ombro. O que é que eu vou fazer, ó? Ele veio, corrigiu, é nesse momento aqui que eu opero a venda e beleza? Peguei essa venda e o insaço, fechou? Então o primeiro padrão gráfico aí é o ombro, cabeça, ombro e vamos pro próximo. O segundo padrão aqui, pessoal, vai ser um padrão aí de continuação de movimento, né? Então é um padrão que ele vai indicar a continuação do movimento. Se o mercado aqui, ó, que é o triângulo simétrico no caso, beleza? Triângulo simétrico. Se o mercado ele estava aqui, ó, numa tendência de alta, cara, ele vai formar esse afunilamento que a gente chama de triângulo simétrico, beleza? Aí ele vai continuar, ele tende a continuar, beleza? As probabilidades indicam que ele tende a continuar do mesmo jeito que o ombro, cabeça, ombro. O mercado, a probabilidade de mercado diz que ele tende a reverter para baixo ou reverter para cima, beleza? E o ombro, cabeça, ombro também de baixo também, beleza? A sua tendência, né? Se estava na tendência de baixo, ele tende a reverter para de cima, o ombro, cabeça, ombro no caso, e também se estava numa de alta, tende a reverter para de baixa, fechou? Então o ombro, o triângulo simétrico, que no caso, vindo agora para o triângulo simétrico, ele é um padrão de continuidade, beleza? O mercado ele vai se afunilar, ó, ele vai formar exatamente um triângulo aqui, olha o que acontece, ó. Ele forma esse triângulo, ele se afunila, mas ele tende a continuar a tendência que ele estava. Se aqui ele iniciou de uma tendência de alta, ele entrou de uma tendência de alta, ele tende a romper também numa tendência de alta, beleza? Aqui do mesmo jeito, aqui desse lado aqui, beleza? A gente vai ter uma tendência de alta, o mercado se afunilou e ele tende a romper para alta. Tende. Nem sempre vai acontecer isso, beleza? Mas as probabilidades disso acontecer são muito altas. Então, como é que a gente vai operar, Samuel? O triângulo simétrico eu já entendi que é um padrão de continuação do movimento. Como é que a gente vai operar isso aqui? Pessoal, a gente vai operar o triângulo simétrico muito simples, ó. Sempre, beleza? Aqui a gente vai ter uma indicação, ó, um pouco complicada, saca só. A gente vai ter uma indicação dizendo aqui que é pra gente operar, ó, após rompimento, primeira entrada após rompimento. Eu não concordo, beleza? Eu não opero a entrada após rompimento do triângulo simétrico porque é muito perigosa. O que é que acontece? O ideal é se operar, pessoal, após o pullback, beleza? Sempre após o pullback. Se formar pullback aqui, perfeito. Ou formar pullback, ó,
após o último topo, beleza? Após o último topo. Ou o mercado ele pode vir fazer pullback após o último topo, ou ele pode fazer pullback exatamente nessa LTB aqui, ó. Ele pode tocar nessa LTB aí, beleza? E fazer o pullback nessa região. Deu para entender? Então aqui estamos, ó, por exemplo, deixa eu pegar por exemplo, vindo aqui, ó. Vamos supor que a gente vai ter aqui um triângulo simétrico. Vamos supor, meus desenhos são horríveis, mas eu vou desenhar isso aqui. Então, ó, vamos ter um triângulo simétrico aqui, beleza? Triângulo simétrico aqui, o mercado ele veio de uma tendência de baixa, beleza? De alta, perdão, né? Ele tá entrando na alta, beleza? E tende aqui a romper. A gente pode operar o pullback exatamente aqui, no preço desse último topo, beleza? E ele entrar na alta, beleza? Ou a gente pode, se ele não for buscar aqui, se não der para operar exatamente aqui nesse preço, beleza? Ele vai vir buscar onde? Ele vai romper, ó, ele vai romper, beleza? Ele vai vir buscar aqui, ó, nas costas da LTB. E a gente vai operar essa compra aqui, pessoal. Fechou? Então vai ter essas duas possibilidades, ou pullback aqui, ou pullback aqui. Samuel, como é que eu vou identificar que o mercado está iniciando um pullback? Primeiro, ele vai indicar um padrão de reversão, beleza? Que eu vou te ensinar nas próximas aulas como identificar padrões de reversão de candlestick. Candlesticks que indicam reversão, beleza? Você vai entender, simbora. E o próximo, pessoal, é um padrão também de continuação do movimento. Ou seja, ele vem de uma tendência de alta, por exemplo, ele vai continuar essa tendência de alta. Ele vai romper e ele vai continuar. O triângulo ascendente, cara, é um dos que eu mais amo, pessoal, beleza? Triângulo ascendente é um dos padrões gráficos que eu mais amo. Por quê? Porque ele é a confluência de uma região de resistência, de uma região de topo com uma LTA. Ou também o contrário, pode ser a confluência de uma LTB, beleza? O mercado uma tendência de baixa com um suporte. E isso é perfeito, cara. Por quê? Porque preste atenção nisso aqui, pessoal. O mercado ele vai estar vindo de uma tendência de baixa. Ele vai estar vindo de tendência de baixa, buscou topo, buscou fundo, buscou topo, buscou fundo. Vai, pega, rompe aqui. Calma lá que eu já desenhei errado. Calma lá, ó. Ele rompe exatamente aqui, ó. E nesse momento, pessoal, o ideal é você operar a compra, você operar o pullback aqui na confluência da linha de tendência de alta com a região de resistência. Isso acontece muitas vezes, cara. A gente vai identificar, pessoal, ó, topos alinhados, beleza? Topos alinhados, ou seja, uma resistência, beleza? Uma força vendedora nessa região aqui, resistência, ó. E o mercado ele vai romper, quando ele rompe, ele pode buscar isso aqui, pessoal, e a gente vai ter a confluência. Além da resistência, a gente vai ter a LTA aqui, ó. Topos aqui em LTA e a gente vai operar essa compra aqui. Coisa linda, perfeita, cara. Isso aqui é uma das coisas que eu mais amo, pessoal, no mercado financeiro, de operar, beleza? Um dos setups que eu mais amo de operar é esse aqui, o triângulo ascendente, beleza? Então um exemplo mais prático aqui, né? Mas não gostei tanto desse exemplo, mas assim funciona, beleza? É esse daqui, pessoal, onde vamos ter uma resistência, beleza? Ó, desenho feio. Vamos ter uma resistência, beleza? O mercado ele rompe e a gente deve operar essa compra exatamente aqui na confluência das duas linhas. A resistência junto com a LTA nesse X, esse X é a perfeição, beleza? Então essa confluência da resistência junto com a LTA é perfeita, a gente opera essa compra, esse pullback é exatamente aí e isso aqui é lindo, cara. Como se a gente estivesse operando realmente uma LTA normalmente, beleza? Ou então a região de suporte normalmente, porque uma resistência rompida, ela se torna um suporte, beleza? Ela é conservada, fechou? Então coisa linda, vamos pro próximo. Nosso último padrão que eu vou estar trazendo aqui para vocês, pessoal, é a cunha ascendente ou também a descendente, beleza? Todos os padrões você tanto para alta quanto para baixa. O que é que a cunha significa, pessoal? Ela vai significar a indecisão do preço, perdão, a fraqueza do preço, beleza? Então, portanto, a reversão, beleza? A cunha ela vai indicar a fraqueza, topos e fundos cada vez mais próximos, então o preço está se enfraquecendo sem nenhum motivo aparente, não existe motivo para isso, o preço está se enfraquecendo, beleza? Diferente, por exemplo, do triângulo altista, do triângulo ascendente, no caso, beleza? Então a cunha ela vai se enfraquecer e ela vai indicar a reversão, ela vai indicar a baixa, ou seja, se for uma cunha de alta, uma cunha ascendente, ela vai indicar a tendência de baixa, se for uma cunha descendente, ela vai indicar a tendência de alta, ou seja, a reversão pura. E como é que a gente faz, Samuel, para operar a cunha? Simples, a gente vai ter a cunha aqui, por exemplo, essa cunha aqui é uma cunha que veio na tendência de baixo, mas é uma cunha ascendente, beleza? Ela tá formando topos e fundos cada vez mais próximos, vem e rompe. O ideal é operar o pullback exatamente aqui, pessoal, beleza? No preço, ó, no preço atual do último fundo, fechou? Ou seja, o mercado rompeu aqui, no momento que ele vem buscar essa região aqui, eu opero a venda exatamente aqui, beleza? Exatamente aqui, eu opero essa venda. Então aqui temos outra cunha ascendente, fechou? Outra cunha ascendente que ela vem e rompe, ela pode fazer também o pullback aqui, beleza? No lugar de fazer no último fundo, ela pode fazer nas costas dessa LTA, beleza? É normal também. E eu também vou operar, pessoal. É seguro sim operar esse pullback aqui, beleza? É seguro. Então, se ela vier fazer, ó,
Se ela vier fazer a correção, se ela vier romper, fazer a correção e o pullback aqui, eu também opero venda, fechou? Então tem essas duas formas de operar uma cunha descendente, ou uma cunha ascendente no caso. Então, pessoal, esse foi o vídeo, cara. Se tu quer aprender mais sobre tudo, se tu quer receber meu curso completo que eu entrego para os alunos que estão realmente motivados e focados, clica no link da descrição aí, tem meu WhatsApp, fala comigo. Entra na comunidade de traders do WhatsApp e do Telegram, fechou? E é isso, tamo junto, se inscreve no canal, deixa teu like, valeu, fui, simbora, pra cima, até a próxima aula, hein?